Então, vamos falar aí, implementar, né, o código de estruturas condicionais, como é que a gente faz essa implementação desse código. Então, eu vou ter sempre a condição, né, e aí ele vai verificar se essa condição for verdadeira ou se essa condição for falsa. Se a condição for verdadeira, ele executa determinado bloco de comandos. Se ela for falsa, se for uma simples, ela simplesmente sai da execução. Ou, se for uma condicional, ela entra em um novo laço. Então, aqui no pseudocódigo, a gente tem aí um exemplo do se um número for maior do que 100. Então, se esse número ele for maior do que 100, ele recebe o número mais 150. Se não, você vê aqui como ela é simples, ó, eu só tenho a implementação de um se. Como que eu faço isso no Visual G? Como que eu apresento isso aí no Visual G? Que eu implemento essa estrutura no Visual G. Então, vamos lá. Então, no Visual G, a gente faz o quê? Primeiro, tem que saber qual que é a minha variável. Como a gente viu lá no pseudocódigo, minha variável é número. Então, eu declaro aqui número, que vai ser do tipo inteiro. Ok? Declarei número, eu tenho que ler, tem que ter entrada de dados. Então, entrada de dados, o usuário vai digitar um número qualquer para mim. Para que eu tenha a estrutura, para que eu faça a estrutura, eu vou utilizar o se. Então, se a minha condição, então no caso lá, número for maior do que 100, então ele vai fazer o quê? Número for maior do que 100, ele vai pegar o número e vai somar esse número com 100. Então, número mais 100. Tem um se aqui, então eu tenho que ter um fim se. Isso aqui é uma estrutura simples, tá? Um laço simples. Então, número, se número for maior do que 100, então o número recebe número mais 100. E aí, depois eu vou mostrar esse número. Eu vou ter a minha saída de dados. Então, escreva. Vou escrever quem? Eu vou escrever o número. Executei. Vou colocar aqui 120. Ele é maior do que 100. Então, como 120 é maior do que 100, ele vai ter que somar para mim mais 100. Então, ele soma aqui e me mostra 220. Se eu fizer com um número menor do que 100, se eu fizer com 20, o que ele tem que fazer? Como é uma estrutura simples, ele não vai ser maior do que 100, então ele não vai somar. Ele vai mostrar para mim o mesmo número que eu digitei. Então, ele mostra 20 aqui, e foi o mesmo número que o usuário digitou. Aí, dentro das condicionais, eu posso ter ali uma variável, né? Eu posso fazer uma composta. Então, se ele não for maior do que 100, eu posso ter um outro bloco de comandos. Então, se não, ele não é maior do que 100, eu posso dizer aqui que o número vai receber número mais 20. Então, se o número satisfizer a condição, então ele vai ser mais 100. Se não, que aí aqui eu já estou fazendo uma estrutura composta, se ele não for maior do que 100, significa que ele é menor do que 100. Então, se o número for menor do que 100, ele vai somar mais 20. Quando a gente executa, vou colocar aqui, por exemplo, o número 100 de novo, ele vai passar dentro do laço e vai somar 120. O comportamento vai mudar agora se for um caso negativo. Por quê? Porque como eu tenho aqui uma condicional composta, significa que se ele não satisfizer, ele vai realizar esse bloco de comando. Se ele satisfizer, ele vai realizar esse bloco de comando aqui. Então, quando eu executo, eu vou colocar aqui 120, vou colocar 12, né? Porque vai ser menor. Ele soma com 20 para mim e dá 32. Então, vamos arrumar agora para ficar mais bonitinho, né? Então, eu vou colocar aqui para o usuário, escreva, digite um número, digite um número, e ele vai ler meu número. Tenho a minha condicional aqui, e aí aqui eu posso colocar
o resultado, porque aí agora ele não vai mostrar só o número que o usuário digitou, né? Ele vai me mostrar o número que o usuário digitou mais 100 se for maior do que 100 e mais 20 se for menor do que 100. O resultado é número. Então, vamos executar aqui. E aí, o fim é o algoritmo. Então, eu executo, vou digitar um número, 102. Então, o resultado é 202, porque ele é maior. Vou digitar 21. Então, o resultado é 41, porque ele é menor. Ai, professora, eu queria colocar se ele é menor ou se ele é maior. Posso? Posso. Eu posso colocar bem aqui. Escreva número digitado maior que 100. Então, se o número digitado for maior do que 100, ele vai entrar aqui. Se não, se ele não for, ele vai realizar o bloco de comandos de baixo. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Escrival o número digitado é menor que 100. Vamos ver como é que fica. Então, vou digitar o número 100. Ele é igual, né? Então, ele vai mostrar que é 100 aqui, porque ele é igual. Para que isso não aconteça, eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 100. Então, se eu digitar um número maior ou igual a 100, ele cai aqui. Se não, ele vai cair aqui. Então, vamos tentar de novo. 100. Então, olha só. O número digitado ele é maior do que 100. O número é 200. Vamos executar de novo. Vou colocar aqui 130. Então, o número digitado é maior que 100. O resultado é 230, porque ele pega o número digitado, o 130, e soma mais 100. Se for menor, a mesma coisa. 23, então, o número digitado é menor que 100, o resultado é 43. Então, é uma estrutura de controle bem simplesinha, ela é bem facinho de utilizar, e aí eu posso usar ela encandeada, eu posso colocar outro cis aqui. Então, por exemplo, se o número for maior do que 100, então eu posso colocar outro se aqui, por exemplo, se número for menor do que 200. Então, para que ele entre aqui, esse número ele vai ter que satisfazer duas condições. Ele é maior do que 100 e ele é menor do que 200. Esse se ele não entrar aqui, ele vem para cá. Esse se ele entrar aqui, ele vem para cá. Só que aí eu tenho que finalizar, porque se eu deixar isso aqui assim, ele vai ter um erro. Então, vamos dizer aí, vamos colocar aí 300. Ele é maior do que 100, mas ele não é menor do que 200. Então, ele vai me mostrar só um número. Então, vou botar 300. Ele deu um erro para mim, tá vendo? Porque ele esperava encontrar um fim C. Porque como eu abri dois fins Cs, ele espera encontrar um fim C. Então, eu posso fazer isso aqui e dar um fim C aqui. E aí, eu faço isso aqui uma condição, tá? Só que ela vai ficar sem resposta. Então, eu preciso ter uma resposta nisso aqui. Vamos fazer assim, vamos deixar como estava. E eu vou fazer um outro exemplo para que a gente entenda melhor isso aqui. Então, vamos pensar primeiro aqui nessa forma mais simples. Se a minha condição for satisfeita, então ele realiza isso aqui. Se não, ele realiza isso aqui. Posso fazer isso para outra coisa, professora? Pode fazer para um monte de coisa. Então, vamos fazer aí aquele exemplo que a gente está usando muito, que é a do exército. Então, eu tenho que saber o sexo, que vai ser um caractere. E eu tenho que saber a idade, que vai ser um inteiro. Como que eu vou testar isso aqui?
Primeiro eu tenho que ler. Leia sexo e leia idade. Depois eu vou testar. Se sexo for igual a masculino, então serviço militar obrigatório. Ok? Escreva serviço militar obrigatório. Só que tem um porém. Não é só porque é homem que o serviço militar é obrigatório. Ele também precisa ser, então, se idade for maior ou igual a 18, então é um serviço militar obrigatório. Se não, o que acontece? Se não é um serviço obrigatório. Escreva. Não precisa servir, pois... Tá, deixar só assim por enquanto. Não precisa servir. Escreva isso aqui. Só que eu também preciso de uma resposta para o outro se. Então, esse se não aqui, ele é desse se aqui. Então, esse se ele for maior do que 18, então, se ele for do sexo masculino, ele vai entrar aqui. E se ele for maior ou igual a 18, ele vai entrar aqui. Se não, tá? Se ele não for maior do que 18, ele vai entrar aqui. Mas eu também preciso de uma resposta para esse. Então, eu vou colocar aqui um fim C aqui. E vou colocar aqui um se não. Por quê, professora? Porque eu preciso dar retorno, que não é obrigatório. Não precisa servir. E aí eu vou fazer uma coisinha aqui, vou testar e vou fazer uma coisinha para vocês entenderem por que ele precisa ficar aqui assim. Então, eu vou executar. Então, eu vou dizer aqui, como eu estou usando só o M, eu não dei a instrução para o meu funcionário, para o meu coisa, mas eu vou botar M. Então, ele tem M e ele tem 19. Se ele tem M e ele tem 19, o serviço dele é obrigatório. Terminar. Ah, tá. O M faltou eu colocar, como ele é caractere, faltou eu colocar entre... Então, eu vou colocar um M e vou colocar 19. Faltou fechar. Agora falta uma coisa. Esperava encontrar um parêntese. Serviço militar obrigatório. Aqui. Pronto. Então, M, 19. Faltou um fim C. Serviço militar obrigatório. Esse errinho aqui a gente vai já corrigir, porque faltou um fim C. Faltou um fim C aqui. Se eu tenho um si aqui, eu tenho um fim si aqui. Faltou bem aqui o fim C. Então, esse bloco é um bloco, tá? Esse aqui, ele é um bloco. Então, ele tem o início, o se, então, se não e fim. Esse aqui é outro bloco, se não e fim. Quando eu executo, como é que funciona isso, professora? Funciona assim, ó. Se o sexo for igual a M, ele entra aqui. Mas se ele não for, ele já vem para cá. Então, não precisa servir. Não precisa servir por quê? Porque é uma mulher. Ok? Vamos testar para ver se funciona. Então, vamos lá. Vou colocar feminino e vou colocar 18. Não precisa servir porque é uma mulher. Esse 18, ele não chega nem a entrar aqui, porque quando ele testa essa condição, a condição já dá errado, ele já me disse que é a mulher. Vamos tentar, então? Então, tá bom, professora. Mas e aí? Se eu colocar um homem
que seja menor do que 18, ele não vai entrar aqui. Ele vai entrar aqui. Então, não precisa servir, pois não tem 18 anos. Vamos ver se funciona. Então, ele é um homem, mas ele só tem 12. Então, ele não precisa servir, pois ele não tem 18 anos. Então, quando eu coloco aqui, ó, satisfez esse, a resposta é essa aqui. Satisfez esse, mas não satisfez esse. Vou fechar aqui. Essa condição foi satisfeita. Se foi satisfeita, tá certo, é verdade? Então, ele vai executar isso aqui. Se essa condição aqui tá errada, não tá certa, ele vai executar isso aqui. Se essa condição aqui tá certa, ele vai executar isso aqui. Se essa condição aqui tá errada, ele vai passar direto para cá. Então, é assim que a gente trabalha com as condicionais. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, deixa lá no fórum de dúvidas que a gente responde para vocês. Aí, o que faltou a gente fazer? Faltou a gente arrumar. Então, eu vou colocar assim, escreval. Como eu estou trabalhando com caractere, eu vou pedir ele de uma forma mais explícita. Então, digite M se o sexo for masculino ou F se o sexo for feminino. Por quê? Porque se o usuário digitar masculino, ele vai dar errado aqui, porque eu estou perguntando se M, não estou perguntando se masculino. E aqui eu vou fazer de novo, escreval, digite a idade. Então, quando eu executar, ele vai me perguntar, digite M se for masculino ou F se o sexo for feminino. Porque se eu escrever aqui, ó, masculino, ele vai dar erro. Tá vendo? Ele diz que ele não precisa cuidar porque é mulher. Por quê? Porque ele já vê aqui que ele não é igual a M. Masculino, a palavra escrita masculino, ela não é igual a M. Então, ele já sai daqui, ele já cai diretamente aqui. Então, eu tenho que dizer aqui para o meu usuário, professor, eu tenho como cercar isso? Tem, vocês vão fazer isso depois. Mas, por enquanto, só para a gente raciocinar. Então, digite M se for masculino e F se for feminino. Porque aí, ó, ele consegue entender. Então, se eu digito M, vou digitar 19, ele entrou ali e eu preciso fazer serviço militar obrigatório. Ok? Então, vou ficar por aqui. Até a próxima.